Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Hoje, nós vamos saber o resultado de Deportivo Táchira e Central Córdoba. Bora que um empate seria muito bom pra gente, embolaria esse grupo todo e daria uma perspectiva toda nova do Flamengo na Libertadores da América, né? Mas olha só, o Mengão Queridão tá de olho agora no Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo contra o Corinthians e a equipe do técnico Felipe Luiz, que chegou no Rio de Janeiro ontem e, portanto, só retorna aos treinos hoje às 15h30, já começa a se preparar para o jogo contra a equipe do técnico... Peraí, não tem técnico no Corinthians ainda. Mas, enfim, é importantíssimo o Flamengo vencer o Corinthians nesse final de semana para não perder a oportunidade de ficar lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 13 pontos, Flamengo com 11, são as duas equipes que lideram o certame nacional. Uma vez que o Campeonato Brasileiro é a prioridade dessa gestão, pelo menos para esse ano de 2025, a vitória em casa nesse final de semana se torna essencial até para afastar qualquer mal fluido que o empate contra o Vasco e o empate com a LDU possam trazer para a sequência do trabalho do técnico Felipe Luiz. Quero falar também de situações de jogadores importantes do elenco do Flamengo. Um deve estar fora, outro deve estar voltando, reforçando a equipe do Felipe Luiz. Quero falar também sobre os empresários do nosso querido Wesley, que estão na Inglaterra. Isso mostra muito mais do que simplesmente a saída do Wesley do Flamengo. E eu vou contar tintim por tintim para vocês. Mas olha só, gente, nós estamos participando do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Eu fui indicado pela quarta vez nos 4 últimos anos a esse prêmio. Agora, para a gente conseguir chegar na última fase dele, a gente precisa melhorar a quantidade de inscritos nas nossas redes sociais. Por isso eu te peço que use os links que estão na descrição e no comentário fixado para poder nos seguir no Instagram, no TikTok e no Facebook. Quanto mais seguidores nós tivermos nessa rede, mais chances a gente tem de chegar à última etapa do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Mesmo que você não utilize essas redes sociais, é fundamental que você crie sua conta e que você nos siga lá, para a gente poder continuar crescendo e continuarmos ativos no Prêmio IBEST Jornalismo Esportivo. Estou contando com vocês. Agora, é claro, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal. É de graça. Aliás, em todas as redes sociais é de graça, inclusive aqui. E chama seus amigos para se inscreverem, porque aqui a gente fala a verdade. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E, nação, o Flamengo já começou a trabalhar com a possibilidade da venda do Wesley. Vou falar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo, tá? E alguém tem que chegar. São 3 contratações que o Flamengo mira para reforçar o elenco rubro-negro. Podem vir outras contratações, sim. Vendeu o Wesley, tem que repor. Vendeu o Matheus Gonçalves, tem que repor. E são os 2 jogadores que devem deixar o Flamengo agora, bem próximo, na próxima janela aí. Agora, fora as reposições de jogadores que vão sair, o Flamengo quer um meia, um zagueiro e um ponta construtor, seja lá o que isso quer dizer. Para você poder indicar um jogador para o Flamengo, ou você já tem de cabecinha por ter assistido um jogo ou outro, ou você tem que pesquisar, concorda? Para pesquisar número de jogadores, para saber se os jogadores se encaixam no Mengão Queridão mesmo, eu recomendo que você utilize esse software aqui, ó, o aplicativo da Flash Score. A Flash Score tem o melhor aplicativo para dados de jogadores e de times do mundo. Através do Flash Score, você consegue identificar se um jogador está numa boa temporada, numa temporada ruim, se ele pode ainda vir a render alguma coisa, ou seja, você fica sabendo de todos os dados. E você que gosta de fazer uma fezinha, saber de como os clubes estão em cada um dos campeonatos, facilita a sua vida na hora de cravar um determinado resultado. Então não dá mole não, pessoal. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado e faça hoje mesmo o download do Flash Score, que é o aplicativo de dados mais completo do mundo e ainda é de graça, hein? Simbora lá. Nação, Flamengo retorna aos treinos nesta quinta-feira, 15h30 lá no Ninho do Urubu. E aí nós temos 2 situações para esse jogo contra o Corinthians. Ontem, logo depois que eu soltei o meu vídeo aqui,
o Flamengo soltou a nota oficial sobre Gonzalo Plata. Na nota, o Flamengo dizia que o Gonzalo Plata tem um edema no joelho direito, que não é uma lesão grave, mas que ele já começou a fazer o tratamento dele e vai ser avaliado dia a dia. E só vai voltar a treinar normal e estar disponível para os jogos quando o atleta não sentir mais dores. Por não se tratar de uma lesão grave, pode ser sim que Gonzalo Plata esteja disponível para o jogo do Corinthians. Mas o tempo é curto para acabar com um edema. Edema é um traumazinho, um inchaçozinho que tem ali numa região, e aí o jogador sente dores ao fazer algum tipo de exercício. Então, provavelmente, para esse jogo contra o Corinthians, pode ser que o técnico Felipe Luiz não tenha a presença de Gonzalo Plata. Mas o Alexandro, que ficou no Brasil, treinando no Ninho do Urubu, fazendo tratamento para sarar do problema na coxa, pode sim estar à disposição para o Felipe Luiz para esse jogo contra a equipe do Corinthians. O Ayrton Lucas foi muito, mas muito elogiado pelo Felipe Luiz. A torcida rubro-negra gostou demais da apresentação do Ayrton Lucas contra a equipe da LDU, mas ainda assim ter o Alexandre, que joga de terno e que joga muita bola, é fundamental para o Flamengo também. Então, é mais um reforço que o Felipe Luiz pode ter aí, a volta do Alexandre. Danilo foi muito bem na zaga rubro-negra junto com o Léo Ortiz. Tanto foi bem que ele ganhou o prêmio de melhor jogador em campo contra a LDU de Quito. Desta vez, o Léo Pereira ficou no banco de reservas. É importante a gente descansar Léo Pereira e Léo Ortiz, porque esses dois, em dupla, vêm sendo utilizados demais durante todo 2025. E a gente já reparava num certo cansaço do Léo Pereira. O Léo, quanto mais ele joga, mais cansado ele vai ficando, mais erros ele vai cometendo. De passe, de tempo, de interceptação. Então, dar um descanso para o Léo Pereira foi fundamental para que nesse jogo contra o Corinthians, o Felipe Luiz possa escolher entre Léo e Danilo. Devemos ter um time bem mais descansado contra o Corinthians. Eu reparei, porque eu leio todos os comentários, pessoal, todos, que muitos de vocês estão incomodados com a questão de como o Felipe Luiz conduz as suas coletivas. Eu vi um comentário aqui que diz assim, que dizia assim: pela coletiva do Felipe Luiz, jogamos contra o Real Madrid. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que realmente o Felipe Luiz vem dando uma dimensão, vem superestimando os resultados do Flamengo, sejam de vitória, de derrota, de empate, sempre aumentando o valor que realmente os nossos adversários têm? Tem gente que está brava até hoje que o Felipe Luiz disse que é muito difícil entrar na defesa do Vasco. E o Vasco tinha tomado 9 gols em 3 jogos. Coloquem aqui nos comentários se vocês acham que o Felipe Luiz está super protegendo o seu elenco e o seu trabalho. E se essa linha do Felipe está errada ou ela é condizente com aquilo que um treinador tem que fazer. Coloca aqui, eu pedi nas minhas outras redes sociais também para a galera comentar. E, bom, não vou falar o que eles estão falando lá para não influenciar vocês aqui. Mas comentem o que vocês estão achando da maneira como o Felipe Luiz trata os nossos adversários. Nação, o BAP convocou para a próxima terça-feira uma reunião com o COD, Conselho Deliberativo do Flamengo, para discutir e debater o contrato de direitos de transmissão que Rodolfo Landim assinou em parceria com a Libra, a Liga Brasileira de Futebol. Logo quando esse contrato foi assinado, eu vim aqui no meu canal e trouxe para vocês todos os números do absurdo que era esse contrato. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo pode perder, deixar de ganhar mesmo, R$500 bilhão em comparação com 2024. O contrato de direitos de transmissão, ele se encerrou em 2024. E em 2024 foi assinado um novo contrato. E a comparação dos contratos de 24 e 25 são absurdos. O Flamengo abriu mão de uma série de situações que jamais abriu na história, desde que o Flamengo instituiu a venda dos direitos de transmissão. Isso estava claro como água. E eu mostrei aqui no nosso canal os prejuízos, inclusive mostrei esse R$500 bilhão que o Flamengo deixaria de ganhar.
Indignado com isso, obviamente, fui atrás dos conselheiros que votavam favorável a esse contrato. Porque vocês sabem, cada contrato que o Flamengo vai assinar passa pelos conselhos administrativo ou deliberativo. Contratos até R$ 1 milhão, o conselho administrativo é quem vota. Acima de R$ 1 milhão, quem vota é o conselho deliberativo. Muitos de vocês ficaram me perguntando, Fabrício, como o conselho deliberativo aprovou esse contrato da Libra. Eu fui atrás, fui perguntar para vários conselheiros e a resposta foi a mesma de todos eles. Fabrício, não deu tempo da gente avaliar o contrato. Simplesmente a gente chegou lá e votou. E a gente sempre votou a favor do contrato de direitos de transmissão. E foi assim que foi. Hoje é diferente. Hoje, cada pauta que os conselheiros vão votar ficam disponíveis online. Então, o caboclo da casa dele acessa lá, vê a pauta toda, lê o contrato todo e chega para votar já sabendo do que se trata nos mínimos detalhes. Além do que, ele pode votar online também. E isso faz com que os conselheiros conheçam a matéria que está sendo debatida, saibam o que está acontecendo. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que ir na sede do clube, pegar a cópia, ler na sede do clube, entender ali rapidinho e ir embora. Quantos conselheiros vocês acham que estão com um dia livre para ir lá na Gávea, pedir para ver a pauta, pedir para ver o contrato, ler nos meandres, entender para votar de noite? Pouquíssimos. Quase nenhum deles podiam fazer isso. Por isso eles votaram tão errado na questão do contrato de direito de transmissão. Então, o BAP, nessa reunião, quer mostrar para eles como que está a realidade mesmo desse contrato para o COD definir. Vamos para o pau em cima da Libra para poder mudar essa situação? Vamos romper com a Libra? A questão do rompimento com a Libra existe. Se vocês pegarem meus vídeos, vocês vão ver que em vários deles eu estou falando, Flamengo pode romper com a Libra. Na verdade, já começou esse rompimento, né? Os direitos internacionais, o Flamengo não negociou com a Libra. Negociou sozinho, vendendo pela Flamengo TV, que está transmitindo os jogos do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, quando o mando é em casa, para o exterior. João Guilherme, a Dani Boaventura estão fazendo a cobertura internacionalmente falando. E, segundo eu apurei, as vendas, a aquisição dos rubro-negros que moram no exterior tem sido muito abrangente, mais do que a diretoria esperava que acontecesse. Bom, agora a situação é, ou a Libra nos garante a participação que a gente tinha, ou a gente está fora. E o BAP precisa do apoio do COD para ir na jugular da Libra. A Libra já começou a sentir os efeitos e já colocou o BAP no conselho diretor dela. Antes, nem isso a gente estava. Quando o Landim saiu e deixou a presidência da Libra, o Flamengo parou de ocupar um cargo importante lá. Graças à pressão do BAP, o BAP está no conselho diretor. Mas o que está acontecendo na Libra? Atlético, Palmeiras e São Paulo fazem reuniões antes das reuniões da Libra. Os três dirigentes decidem o que vai acontecer na Libra. E quando chega na reunião, eles já estão com tudo definido, sem dar margem para interpelação. Então não adiantou o BAP estar no conselho diretor de uma coisa que tem um conselho acima do conselho, por debaixo dos panos. Então o BAP precisa, nessa reunião, mostrar aos conselheiros do Flamengo que o contrato foi muito mal feito, que o Flamengo toma muito prejuízo, conseguiu o apoio dos conselheiros, ou seja, eles têm que votar favorável ao rompimento do contrato, ao rompimento da Libra, para o BAP ter autoridade para ir lá encarar os caras da Libra. Vocês, sabendo de todos esses dados, há muito tempo que eu falo sobre eles com vocês, dariam um apoio para o BAP rasgar esse contrato ordinário assinado por Rodolfo Landim? Ou você acha que não, que está na época de paz e amor, de distribuir mais do que receber, que tem que ser mesmo tolerante e mais benevolente com os nossos co-irmãos, porque na hora que nós precisarmos, eles vão nos acolher. Precisávamos deles do nosso lado em 1987 e eles ficaram, não ficaram? Foram benevolentes conosco, nos ajudaram. Quando estávamos para cair, mega endividados, esses co-irmãos
nos ajudavam. Davam lá o seu dinheirinho para nos ajudar a reerguer, não dava? Palhaçada, porcaria nenhuma, né, pessoal? Coloca aí nos comentários. O Flamengo tem mesmo que pensar na benevolência e distribuir a faixa de lucro dele com os demais? Ou tem que rasgar esse contrato definitivamente? Comentem aqui, porque terça-feira que vem tem reunião no COD. Pessoal, o Plazoeiro, Guilherme, meu amigo, trouxe a informação de que o staff, os agentes do Wesley, estão na Inglaterra. O objetivo deles estarem na Inglaterra é conhecer os clubes que estão sondando o Wesley nesse momento, conhecer a infraestrutura de lá. O Romário tem dito uma coisa recentemente, que os empresários de jogadores têm parado para observar e para prestar atenção mesmo. O Romário disse numa entrevista que se está jogando num Flamengo ou num Palmeiras, dois clubes estruturados, endinheirados, que disputam todos os títulos aqui na América do Sul, e vem uma proposta para ele de um clube da Inglaterra para poder ficar ali sexto, sétimo e oitavo, ele fica aqui no Brasil mesmo, não vai para a Inglaterra não. E isso é uma coisa correta. Para você ir para a Inglaterra, para ficar numa equipe que fica ali sexto, sétimo, oitavo lugar e ficar aqui, Flamengo, Palmeiras, de repente Botafogo, disputando títulos, é melhor para o atleta ficar aqui disputando títulos e não ir embora para lá. Pensando nesse conceito, obviamente, os agentes do Wesley vão para a Inglaterra para poder conhecer e ver se é melhor o Flamengo ou se é melhor o Ipswich. Se é melhor o Flamengo, se é melhor o Everton. Se é melhor o Flamengo, se é melhor o Fulham. Todos os exemplos que eu dei aqui, é melhor o Flamengo. Mas olha só, o Wesley não queria ir para a Inglaterra. Agora a informação é minha, tá? O Wesley não queria ir para a Inglaterra. Wesley queria ir para a Espanha. 2 dos 3 agentes do Wesley fizeram suas carreiras na Espanha. Um jogando pelo Atlético de Madrid e um outro, um tal de Sávio aí. Acho que vocês não conhecem não, né? Acho que chamava de, como é que é? Anjo platinado, anjo ruivo. Ah, um tal de anjo louro da Gávea. Jogou pouca bola esse moleque, tá? Jogando no Real Madrid e no La Coruña. Então, graças às boas recomendações que ambos os empresários deram ao Wesley, o Wesley queria ir para a Espanha. E o Barcelona tem interesse no Wesley. Só que tem um detalhe, gente. O que está chegando de sondagem no Wesley vem da Premier League. Vem do poderoso Liverpool. Mesmo os agentes estando lá, olhando alguns clubes e tal, é o Liverpool quem é o cara que pode dar o checkmate no Wesley. Por quê, gente? Porque o Liverpool está perdendo o Alexander-Arnold para o Real Madrid. E aí o Liverpool já colocou na sua carteirinha de intenções a contratação do Wesley. É bem verdade que o Liverpool está preparando um lateral direito que está nas categorias de base dele para poder assumir a vaga do Alexander-Arnold. Tem a mesma idade do Wesley, 22 anos. E o menino é bom de bola, tá? Mas esse moleque, que se não me falha a memória, é norueguês, ele ainda não tem convocações para a seleção da Noruega, ele não tem participação efetiva em competições internacionais, tudo que o Wesley já tem. Então, mesmo subindo esse menino da base para ocupar a vaga do Alexander-Arnold, o Liverpool vê com bons olhos investir uma grana no Wesley, que pode ser, inclusive, a maior venda da história do Flamengo. A maior venda do Flamengo são os 45 milhões de euros do Vinícius Júnior para o Real Madrid. Mas com a diferença da cotação atual para a cotação daquela época, o que pode entrar de grana para o Flamengo pode ser superior ao que entrou naquela época do Vinícius, apesar dos valores em euros não serem os mesmos. Então, eles estando lá na Inglaterra, eles vão começar a chamar a atenção, inclusive, do Liverpool. Ó, os caras estão aqui, ó, estão conversando ali com Everton, com Nottingham Forest, o Arsenal também tem interesse. Visitar o Arsenal lá. Isso pode acelerar a proposta do Liverpool, que ainda não chegou para a contratação do lateral direito rubro-negro. O fato, pessoal, é que dificilmente o Wesley terminará a temporada aqui no Flamengo. Com conversas com pessoas próximas aos familiares do Wesley, eu tenho dito a vocês, dessas conversas, que eles duvidam que o Wesley jogará o Mundial de Clubes pelo Flamengo. Eu também acho
que do jeito que as coisas estão desabrochando, dificilmente o Wesley permanece no Flamengo para a disputa do Super Mundial. Se permanecer, vai ser sensacional, porque se ele fizer um bom Super Mundial, o que era 30 milhões de euros passa para 45 milhões de euros, assim, ó, rapidinho. Bom, essas eram as notícias que eu tinha para trazer nesta quinta-feira. Ao longo do dia eu trago mais informações. Se inscrevam aqui no nosso canal. Aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. É de graça. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Me dê a oportunidade de chegar mais longe nessa minha indicação no Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Me dê esse presente. Você pode. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.